O Senhor dos Anéis, Parte 1, A Irmandade do Anel. CD 7. A Floresta Velha. Frodo acordou bruscamente. Ainda estava escuro no quarto. À entrada, Merry batia a porta com uma das mãos e segurava uma vela com a outra. Pronto, pronto. Que é? Perguntou Frodo, ainda abalado e perturbado. Que é? Repetiu Merry. São horas de levantar. São 4:30 e está muito enevoado. Toca a levantar. O Sam está a preparar o pequeno almoço e até o Pippin já se levantou. Eu vou selar os pôneis e buscar o que transportará as bagagens. Acorda aquele lesma do gorducho, ao menos que esteja a pé para se despedir de nós. Pouco depois das 6 horas, os 5 hobbits estavam prontos para partir. Bolger Gorducho ainda bocejava. Saíram de casa sorrateiramente. Merry ia à frente a conduzir um pônei carregado. Meteu por um carreiro que atravessava um matagal nas traseiras da casa e depois atalhou por diversos campos. As folhas das árvores cintilavam e todos os raminhos pingavam. A erva estava cinzenta, coberta de orvalho fino. Nada mexia e os ruídos distantes pareciam próximos e claros. Criação a cacarejar num pátio, alguém a fechar a porta de uma casa distante. Encontraram os pôneis no barracão. Animaizinhos robustos do tipo de que os hobbits gostavam e que, embora não fossem velozes, eram bons para um longo dia de trabalho. Montaram e em breve trotavam na neblina, que parecia abrir-se relutantemente à sua frente e fechar-se logo, sinistramente atrás deles. Depois de cavalgarem durante cerca de 1 hora, devagar e sem falarem, viram a vedação erguer-se, de súbito, à sua frente. Era alta e estava coberta de teias de aranha prateadas. — Como vamos atravessar isto? Perguntou Fredegar. — Sigam-me e verão, respondeu Merry. Virou para a esquerda ao longo da vedação e não tardaram a chegar a um ponto onde ela fazia uma reentrância a acompanhar a orla de um pequeno vale. Tinham feito um corte a alguma distância da vedação, o qual descia em declive suave até o solo. Aos lados havia paredes de tijolo que subiam, íngremes, e de súbito arqueavam e formavam um túnel que mergulhava profundamente sob a vedação e desembocava no pequeno vale do outro lado. Bolger Gorducho parou. — Adeus, Frodo. Despediu-se. Preferia que não entrasses na floresta. Só espero que não precises de socorro antes de findar o dia. Felicidades, hoje e todos os dias. Se me não esperarem coisas piores do que a Floresta Velha, estarei com sorte, redarguiu-lhe Frodo. Diz ao Gandalf que se apresse pela estrada de leste, pois em breve voltaremos a ela e seguiremos o nosso caminho o mais depressa que pudermos. Adeus, gritaram todos, e meteram pela ladeira até desaparecerem da vista de Fredegar no túnel. Era escuro e úmido, e do outro lado fechava-o uma porta de fortes grades de ferro. Merry desmontou e abriu-o. Depois de terem passado todos, Merry puxou-o e ele fechou-se ruidosamente e com um estalido, quando a lingueta da fechadura entrou na ranhura. Foi um som ominoso. — Pronto! Exclamou Merry. Saíram do Shire e agora encontram-se na orla da Floresta Velha. — As histórias que contam a respeito dela são verdadeiras? Perguntou Pippin. — Não sei a que histórias te referes. Se te referes às antigas histórias de papões que as amas do Gorducho lhe contavam, acerca de duendes, lobos e coisas assim, devo dizer-te que não. De qualquer modo, eu não acredito nelas. Mas a floresta é estranha. Tudo nela está muito mais vivo, muito mais consciente do que se passa, por assim dizer, do que as coisas do Shire. E as árvores não gostam de desconhecidos. Observam-nos. Geralmente limitam-se a observar-nos enquanto a luz do dia dura, e pouco fazem. De vez em quando, as mais antagônicas podem deixar cair um ramo, ou estender uma raiz, ou prender-nos com um sarmento comprido. Mas à noite as coisas podem ser mais alarmantes, ou pelo menos foi o que me disseram. Só aqui estive 1 ou 2 vezes depois de anoitecer,
e mesmo assim não me afastei da orla da floresta. Tive a impressão de que todas as árvores estavam a segredar umas com as outras, a transmitir notícias e intrigas numa linguagem incompreensível, e os ramos oscilavam e pareciam tatear, embora não estivesse vento nenhum. Dizem que as árvores se mexem realmente e são capazes de cercar desconhecidos e não os deixar passar. Efetivamente, há muito tempo, atacaram a vedação, aproximaram-se, instalaram-se mesmo ao lado dela e inclinaram-se para o seu lado. Mas os hobbits acorreram, abateram centenas de árvores, fizeram uma grande fogueira na floresta e queimaram o solo todo, numa longa faixa a leste da vedação. Depois disso, as árvores desistiram de atacar, mas tornaram-se muito hostis. Ainda há um grande espaço deserto, não muito para o interior, onde fizeram a fogueira. São só as árvores que são perigosas? Perguntou Pippin. Vivem diversas coisas estranhas no coração da floresta e do lado oposto, ou pelo menos assim ouvi dizer, respondeu-lhe Merry. Nunca vi nenhuma delas, porém, mas há qualquer coisa que faz caminhos. Seja aonde for que vamos para o interior, encontramos carreiros que, de vez em quando, parecem mudar de lugar de uma maneira estranha. Não muito longe deste túnel existe ou existiu durante muito tempo o começo de um carreiro largo que conduzia à clareira da fogueira e depois seguia, mais ou menos na nossa direção, para leste e depois para norte. É esse carreiro que vou tentar encontrar. Os hobbits afastaram-se da porta do túnel e atravessaram a larga depressão. Do lado oposto havia um carreiro pouco marcado, que subia para o solo da floresta, 100 metros ou mais para lá da vedação. Mas desapareceu assim que os conduziu debaixo das árvores. Os companheiros olharam para trás e viram a linha escura da vedação através dos troncos das árvores que já se adensavam à sua volta. Olhando em frente, porém, só viam troncos de árvores de inúmeros tamanhos e feitios, direitas ou curvadas, torcidas, inclinadas, atarracadas ou esguias, lisas ou nodosas e bifurcadas, e todos os troncos se apresentavam verdes ou cinzentos, musgosos e com rebentos viscosos e desgrenhados. Só Merry parecia relativamente animado. É melhor ires à frente para encontrares o tal carreiro, disse-lhe Frodo. É de toda a conveniência não nos perdermos uns dos outros, nem nos esquecermos de que lado fica a vedação. Escolheram um caminho entre árvores e os pôneis foram avançando a custo, evitando cuidadosamente as muitas raízes estendidas e entrelaçadas. Não havia submato. O solo subia sempre e, à medida que avançavam, parecia que as árvores se tornavam mais altas, mais escuras e mais densas. Não se ouvia qualquer som, a não ser o de uma ocasional gota de umidade a cair através das folhas paradas. Por enquanto, também não se ouviam quaisquer murmúrios nem movimentos entre os ramos, mas todos eles tinham a desagradável sensação de estarem a ser observados com uma desaprovação que tocava as raias da antipatia e até da inimizade. A sensação foi aumentando e eles começaram a olhar rapidamente para cima ou para trás, por cima do ombro, como se esperassem uma agressão súbita. Continuava a não haver qualquer vestígio de carreiro e as árvores pareciam barrar-lhes constantemente o caminho. De súbito, Pippin não se pôde conter mais e gritou: Oi, oi, não vou fazer mal nenhum, só peço que me deixem passar, sim? Os outros pararam, sobressaltados, mas o grito morreu como que abafado por pesada cortina. Não se ouviu nenhum eco, nem nenhuma resposta, embora a floresta parecesse tornar-se mais cerrada e vigilante do que antes. No teu lugar não gritaria, advertiu Merry. Faz mais mal do que bem. Frodo começou a perguntar a si mesmo se seria possível encontrarem realmente um caminho e se procedera com acerto ao levar os outros para aquela abominável floresta. Merry olhava de lado para lado e já parecia incerto quanto ao caminho a seguir, o que não escapou a Pippin.
Não precisaste de muito tempo para nos perderes, comentou. Mas, nesse momento, Mary soltou um assobio de alívio e apontou para a frente. Pronto, pronto, exclamou. Estas árvores mudam realmente de sítio. Ali está a clareira da fogueira, mesmo à nossa frente, ou assim espero, mas o caminho de acesso parece ter se mudado. A luz aumentou à medida que foram avançando. Nisto, desembocaram das árvores e encontraram-se num grande espaço circular. Havia finalmente céu por cima deles, céu azul e límpido, para sua surpresa, pois debaixo do teto da floresta não tinham dado pelo nascer da manhã nem pelo dissipar da névoa. O sol, porém, ainda não subira o suficiente para brilhar na clareira, embora a sua luz incidisse nas copas das árvores. Todas as folhas eram mais densas e verdes à volta da orla da clareira, que envolviam numa parede quase sólida. Ali não crescia nenhuma árvore, só erva áspera e muitas plantas altas, cicutas altas, descoradas e taludas, salsa do mato, erva do fogo, a espigar em cinzas flocosas, e urtigas e cactos trepadores. Num lugar triste, mas que, depois da densa floresta, parecia um jardim encantador e alegre. Os hobbits sentiram-se encorajados e olharam, esperançosos, para a claridade que alastrava no céu. Do outro lado da clareira havia uma brecha na muralha de árvores e um carreiro. Viam-no penetrar na floresta, largo em certos pontos e a céu aberto, embora de vez em quando as árvores se cerrassem e o obscurecessem com os seus ramos escuros. Meteram por esse carreiro. Continuavam a subir suavemente, mas agora avançavam muito mais depressa e de coração mais animado, pois parecia-lhes que a floresta se tornara menos hostil e decidira deixá-los passar sem lhes opor. Passado um bocado, porém, o ar começou a tornar-se quente e sufocante. As árvores cerraram-se de novo, de ambos os lados, e eles voltaram a não poder ver muito em frente. Sentiam, mais forte do que nunca, oprimi-los a má vontade da floresta. Estava tão silenciosa que o bater dos cascos dos pôneis que esmagavam folhas mortas e, ocasionalmente, tropeçavam em raízes ocultas, parecia ecoar aos ouvidos dos hobbits. Frodo tentou cantar uma canção para os encorajar, mas a sua voz estava reduzida a um murmúrio. Ó viandantes da terra ensombrada, não desespereis, embora se ergam, negras, todas as florestas acabam por fim, e vereis o livre sol passar, o sol poente, o sol nascente, o fim do dia ou o seu início. A leste ou oeste, todas as florestas morrem, morrem. No momento em que proferiu tal palavra, a sua voz desfez-se em silêncio. O ar parecia muito pesado e o pronunciar das palavras cansava. Mesmo atrás deles caiu, estrepitosamente, no carreiro um grande ramo de uma árvore velha, de ramadas pendentes. As árvores pareceram cerrar-se à frente deles. Não gostaram daquela conversa de acabar e morrer, comentou Mary. Aconselho-te a não cantares, por enquanto. Espera até chegarmos à orla. Então, voltar-nos-emos para trás e cantar-lhe-emos em coro. Mary falava alegremente, e se sentia alguma grande ansiedade, não o demonstrava. Os outros não responderam. Estavam deprimidos. Instalara-se no coração de Frodo um grande peso e, a cada passo que dava, lamentava mais ter se lembrado de desafiar a ameaça das árvores. Na realidade, ia parar e propor que voltassem para trás, se tal fosse possível, quando as coisas se modificaram de novo. O carreiro deixou de subir e, durante uma certa extensão, tornou-se quase plano. As árvores afastaram-se e eles puderam ver o caminho seguir quase à direito, em frente. Nessa direção, mas a alguma distância,
erguia-se o cume de uma colina verde e sem árvores, como uma cabeça calva a emergir da floresta circundante. O carreiro parecia seguir a direito para lá. Avançaram apressadamente, encantados com a ideia de, durante um bocado, cavalgarem acima do teto da floresta. O carreiro desceu e depois recomeçou a subir, até os levar, finalmente, ao sopé da íngreme encosta. Aí abandonava as árvores e desaparecia na turfa. A floresta erguia-se a toda a volta do monte, como o cabelo basto que terminava bruscamente num círculo à roda de uma coroa rapada. Os hobbits conduziram os seus pôneis sempre às voltas até chegarem ao cimo, onde pararam a olhar em redor. Havia sol, mas o ar estava enevoado e não lhes permitia um raio de visão muito grande. Nas imediações, a neblina quase desaparecera, embora ainda pairasse aqui e ali em depressões da floresta. Para sul deles, o nevoeiro continuava a subir, como vapor ou farrapos de fumo branco de uma ravina funda que atravessava a floresta. Aquilo, disse Merry a apontar, é o curso do Withwindle. Desce das colinas e corre para sudoeste pelo meio da floresta para se juntar ao Brandevinho, abaixo de Haysen. Não queremos ir para esse lado. Consta que o vale do Withwindle é a parte mais estranha de toda a floresta, como que o centro de onde provém toda a singularidade. Os outros olharam na direção apontada por Merry, mas pouco mais viram do que neblina sobre o vale úmido e fundo, do outro lado do qual a metade sul da floresta deixava de se ver. O sol começava a tornar-se quente no cimo do monte. Deviam ser umas 11 horas. No entanto, a névoa outonal ainda os impedia de ver grande coisa nas outras direções. A oeste, não conseguiam distinguir nem a linha da vedação, nem o vale do Brandevinho, para lá dela. A norte, para onde olhavam com mais esperança, não logravam vislumbrar nada que pudesse ser o traçado da grande estrada do leste, para a qual se dirigiam. Estavam numa ilha no meio de um mar de árvores e o horizonte encontrava-se oculto. Do lado de sudeste, o solo descia com grande declive, como se as vertentes do monte continuassem a descer muito por baixo das árvores, conforme acontece com as costas das ilhas, que na realidade são os lados de uma montanha que emerge do abismo do mar. Sentaram-se na orla verde e olharam para o arvoredo, embaixo, enquanto comiam a refeição do dia a dia. Quando o sol subiu e ultrapassou o zênite, distinguiram muito ao longe, no leste, os contornos verde-acinzentados das colinas que ficavam para lá da floresta velha, desse lado. Isso animou-os muito, pois era bom avistar qualquer coisa que ficava para lá das fronteiras da floresta, embora não tencionassem ir para esse lado se pudessem evitá-lo. As colinas das Antas tinham uma fama tão sinistra nas lendas hobbitianas como a própria floresta velha. Por fim, decidiram prosseguir. O carreiro que os levara ao monte reapareceu do lado norte. No entanto, tinham começado a percorrê-lo havia pouco tempo, quando se aperceberam de que se desviava sistematicamente para a direita. Em breve começou a descer rapidamente, e eles calcularam que devia seguir na direção do vale do Withwindle, isto é, de modo nenhum na direção que pretendiam. Após alguma discussão, resolveram abandonar o enganoso caminho e enveredar para norte, pois, embora não tivessem conseguido distingui-la do cume do monte, a estrada devia ficar para esse lado e não podiam faltar muitos quilômetros para lá chegar. Além disso, para norte e à esquerda do caminho, o terreno parecia mais seco e mais aberto, a subir para encostas onde as árvores eram menos cerradas e pinheiros e abetos substituíam os carvalhos e os freixos e outras árvores estranhas e de nome desconhecido da floresta mais densa. Ao princípio, a escolha pareceu boa. Avançaram a uma velocidade razoável, apesar de, todas as vezes que vislumbravam o sol numa clareira, experimentarem a inexplicável impressão de se haverem desviado para leste.
Passado algum tempo, porém, as árvores começaram a adensar-se de novo, precisamente onde, de longe, tinham parecido menos densas e emaranhadas. Depois surgiram inesperadamente grandes covas no terreno, como sulcos de grandes rodas gigantes ou fossos largos e estranhas afundadas, havia muito em desuso e invadidas pelas silvas. Apareciam em geral atravessadas na sua linha de marcha e só podiam ser ultrapassadas descendo por um lado e subindo pelo outro, o que, por causa dos pôneis, se tornava incômodo e difícil. Todas as vezes que desciam encontravam a cavidade cheia de arbustos densos e submato emaranhado que, inexplicavelmente, não cedia do lado esquerdo e só lhes dava passagem quando se viravam para a direita. Tinham sempre de percorrer alguma distância, no fundo, antes de encontrarem um carreiro que lhes permitisse subir pela ladeira oposta. Todas as vezes que saíam, finalmente, as árvores pareciam mais densas e mais escuras, e era sempre muitíssimo difícil encontrar um caminho que conduzisse para cima e para a esquerda, o que os forçava a seguir para a direita e para baixo. Decorrida 1 hora ou 2, tinham perdido por completo o sentido de orientação. Embora soubessem perfeitamente que, havia muito, tinham deixado de seguir para norte. Estavam a ser desviados e a percorrer, pura e simplesmente, um rumo escolhido para eles, para leste e sul, para o coração da floresta e não para fora dela. A tarde ia adiantada quando, aos tropeções, foram ter a uma vala mais larga e mais funda do que qualquer das anteriores. Era de tal maneira íngreme que se lhes tornou impossível sair dela, que por um lado, que pelo outro, sem abandonarem os pôneis e a bagagem. A única coisa que lhes restava era seguir a vala, para baixo. O solo tornou-se macio e, em certos pontos, pantanoso. Apareceram nascentes nos aterros e, em breve, os hobbits estavam a seguir o curso de um regato que corria e rumorejava através de um leito ervoso. Depois o solo começou a descer rapidamente e o regato, que se tornou mais forte e barulhento, a correr e a saltar pelo declive abaixo. Encontravam-se numa espécie de desfiladeiro penumbrento, sob uma arcada de árvores, lá muito em cima. Depois de tropeçarem como podiam ao longo do regato durante algum tempo, desembocaram repentinamente da penumbra. Viram a luz do dia à sua frente, como se jorrasse através de uma porta. Quando chegaram à abertura, verificaram que tinham descido pela fissura de um aterro alto e íngreme, quase de um penhasco, a cujos pés havia um largo espaço de erva e juncos. Ao longe, distinguia-se outro aterro quase tão íngreme como aquele. Uma tarde dourada de sol tardio ganhava, quente e sonolenta, a terra oculta entre os dois. No meio, serpenteava indolentemente um rio escuro de água castanha, bordejado por velhos salgueiros com uma abóbada de salgueiros, bloqueado por salgueiros caídos e salpicado por milhares de desbotadas folhas de salgueiros. O próprio ar estava cheio de folhas de salgueiro que caíam, lentas e amarelas, dos ramos, pois soprava no vale uma brisa suave que agitava os juncos e fazia estalar os ramos das árvores. Bem, agora tenho, finalmente, uma vaga ideia de onde estamos, exclamou Mary. Viemos quase na direção oposta àquela que pretendíamos. Este é o rio Whitwindle. Vou avançar mais um pouco e explorar. Saiu para a claridade do sol e desapareceu no meio da erva alta. Reapareceu pouco depois e informou haver solo relativamente sólido entre a base do penhasco e o rio, e que, em alguns pontos, havia turfa firme até a beira d'água. Mas, acrescentou, parece haver qualquer coisa parecida com um carreiro a serpentear desde lado do rio. Se virarmos à esquerda e o seguirmos, creio que, eventualmente, acabaremos por desembocar do lado leste da floresta. — Deveras? — perguntou Pippin. —
Isto, claro, se o carreiro se prolongar até lá e não nos conduzir pura e simplesmente a um pântano, onde nos abandone. Quem te parece que fez o carreiro e por quê? Tenho a certeza de que não foi para nosso benefício. Estou a ficar muito desconfiado com esta floresta e tudo quanto ela contém, e começo a acreditar nas histórias todas que se contam a seu respeito. Já agora, fazes alguma ideia da distância para leste que teremos de percorrer? Não faço, respondeu Mary. Não imagino até que ponto descemos o Whitwindow, nem quem poderia aqui vir com frequência suficiente para abrir um carreiro, mas não me ocorre nenhuma outra saída. Como não havia efetivamente outra coisa a fazer, colocaram-se em fila e Mary conduziu-os ao caminho que descobrira. Os juncos e a erva eram luxuriantes e altos em toda a parte e algumas vezes subiam-lhes muito acima da cabeça. Mas, uma vez encontrado, o carreiro era fácil de seguir, apesar de zigue-zaguear à procura do solo mais firme entre brejos e charcos. Aqui e ali passava por cima de outros córregos que desciam para o Whitwindow, por sulcos abertos nas terras florestais mais altas. Nesses pontos havia troncos de árvores ou molhos de lenha dispostos cuidadosamente a servir de ponte. Os hobbits começaram a sentir calor. Autênticos exércitos de moscas de todas as espécies zumbiam-lhes à volta das orelhas e o sol vespertino queimava-lhes as costas. Por fim, desembocaram subitamente numa zona de leve sombra, com grandes ramos cinzentos, e estenderam-se sobre o carreiro. Cada passo em frente tornou-se mais relutante do que o anterior. Dir-se-ia que a sonolência saía do solo e lhe subia pelas pernas e caía suavemente do ar para suas cabeças e os seus olhos. Frodo sentiu o queixo descair e a cabeça pender. Mesmo à sua frente, Pippin caiu de joelhos. Frodo parou. É inútil, ouviu Merry dizer. Não posso avançar nem mais um passo, nem descansar. Tenho de passar pelas brasas. Está fresco debaixo dos salgueiros. Menos moscas. Aquilo não agradou nada a Frodo, que gritou: Vamos para a frente, ainda não podemos dormir. Primeiro temos de sair da floresta. Mas os outros estavam tão exaustos que lhe não deram ouvidos. Ao lado dele, Sam bocejava e pestanejava estupidamente. De súbito, o próprio Frodo sentiu o sono dominá-lo. A cabeça andou-lhe à roda. Não se ouvia praticamente um som no ar. As moscas tinham parado de zumbir, e só um ruído, nos limites da consciência auditiva, o suave murmúrio de uma canção meio segredada, parecia agitar os ramos, em cima. Levantou os olhos de pálpebras pesadas e viu inclinar-se por cima dele um grande salgueiro, velho e cinzento. Parecia enorme, com os ramos estendidos erguidos como braços levantados com muitas mãos de dedos compridos, o tronco nodoso e torcido retalhado por muitas fissuras que gemiam levemente com o mover dos ramos. As folhas, que se agitavam recortadas no céu luminoso, ofuscaram Frodo, que caiu e ficou onde caiu, na erva. Merry e Pippin arrastaram-se para a frente e deitaram-se de costas para o tronco do salgueiro. Atrás deles, as grandes fendas escancararam-se para os receber, enquanto a árvore oscilava e estalava. Olharam para cima para as folhas cinzentas e amarelas que se agitavam suavemente na luz e pareciam cantar. Fecharam os olhos e tiveram quase a sensação de ouvir palavras frescas, que diziam qualquer coisa a respeito de água e sono. Entregaram-se a essa espécie de encantamento e adormeceram profundamente aos pés do grande salgueiro cinzento. Frodo ficou uns momentos caído a lutar com o sono que o dominava. Depois, com um grande esforço, conseguiu levantar-se. Sentia um desejo irresistível de água fria. Espera por mim, Sam, tartamudeou. Tenho de banhar os pés um instantinho. Meio a sonhar, dirigiu-se para o lado da árvore voltado para o rio, onde grandes raízes sinuosas mergulhavam na corrente, como libélulas nodosas
a esticarem-se para beber. Escarranchou-se numa das raízes e mergulhou os pés na fresca água castanha. Tanto bastou para que adormecesse também repentinamente encostado à árvore. Sam sentou-se, coçou a cabeça e bocejou como uma caverna. Estava preocupado. A tarde avançava e aquela súbita sonolência parecia-lhe estranha. Há nisto mais qualquer coisa do que sol e ar quente, pensou. Não gosto desta grande árvore, não confio nela. Logo lhe havia de dar agora para cantar a respeito de dormir. Não. Não pode ser. Levantou-se e, a cambalear, foi ver o que acontecera aos pôneis. Verificou que 2 se tinham afastado muito ao longo do carreiro e acabava de os apanhar e trazer para junto dos outros quando ouviu 2 ruídos, um forte e outro suave, mas muito claro. Um foi o splash de qualquer coisa pesada a cair na água. O outro lembrou o estalido de uma fechadura, quando uma porta se fecha devagarinho. Correu para o rio. Frodo estava na água, perto da margem, e uma grande raiz parecia apoiar-se nele e mantê-lo submerso. Mas ele não se debatia. Sam agarrou-o pelo casaco e tirou-o debaixo da raiz, e depois, com dificuldade, puxou-o para a terra. Frodo acordou quase imediatamente e tossiu, engasgado. — Sabes uma coisa, Sam? Perguntou por fim. A maldita árvore atirou-me para a água. Eu senti. A grande raiz virou-se e deixou-me cair. Suponho que estava a sonhar, Sr. Frodo, redarguiu Sam. Não se devia ter sentado num sítio daqueles, se tinha sono. Os outros? Perguntou Frodo. Que espécie de sonhos estarão a ter? Contornaram o tronco para o outro lado da árvore e Sam compreendeu o estalido que ouvira. Pippin desaparecera. A fenda junto da qual se deitara fechara-se de tal modo que não se via a mínima abertura. Quanto a Merry, estava como que apanhado numa armadilha. Outra fenda fechara-se à volta de sua cintura. Ficara com as pernas de fora, mas o resto do corpo estava do lado interior da abertura escura, cujas bordas o prendiam como uma pinça. Frodo e Sam bateram primeiro na parte do tronco junto da qual Pippin estivera deitado. Depois lutaram freneticamente para abrir as mandíbulas da fenda que prendia o pobre Merry, absolutamente em vão. Mas que terrível coisa havia de acontecer! Gritou Frodo desesperado. Por que viemos por esta hedionda floresta? Quem me dera que estivéssemos todos na cova dos grilos. Desatou aos pontapés a árvore com toda a força, sem pensar nos próprios pés. Um tremor quase imperceptível percorreu o tronco até os ramos e as folhas agitaram-se e murmuraram, mas dessa vez com um som que lembrava um riso leve e distante. — Não temos nenhum machado entre a nossa bagagem, Sr. Frodo? — perguntou Sam. — Trouxe uma machadinha para partir lenha — respondeu Frodo. — Não servirá de muito. — Espere um momento — gritou Sam, que tivera uma ideia sugerida pela palavra lenha. — Talvez conseguíssemos alguma coisa com o lume. — Talvez — admitiu Frodo, duvidoso. — Talvez conseguíssemos assar o Pippin vivo lá dentro. Poderíamos tentar magoar ou assustar essa árvore, para começar, declarou Sam, furioso. Se nem mesmo assim o soltar, deito-a abaixo, nem que tenha de a roer. Correu para os pôneis e pouco depois voltou com 2 caixas de pederneira e uma machadinha. Rapidamente, juntaram erva e folhas secas e bocados de casca de árvore e amontoaram gravetos partidos e tronquinhos cortados. Chegaram tudo para o tronco, do lado oposto ao dos prisioneiros. Assim que Sam arrancou uma centelha à pederneira, a erva seca incendiou-se e subiu no ar uma língua de chamas e fumo. Os gravetos estalaram e pequenos dedos de fogo lamberam a casca seca e entalhada da velha árvore e chamuscaram-na. Um tremor percorreu todo o salgueiro e as folhas pareceram silvar por cima da cabeça deles, com um som de dor e cólera.
Mary soltou um grito forte do interior da árvore e chegou-lhes outro, abafado, de Pippin. Apaguem isso! Apaguem isso! Gritou Mary. Ele aperta-me até me partir em dois, se o não fizerem. É o que ele disse. Quem? O quê? Gritou Frodo, que correu para o outro lado da árvore. Apaguem isso! Apaguem isso! Suplicou Mary. Os ramos do salgueiro começaram a agitar-se violentamente. Ouviu-se um som como se um vento se levantasse e propagasse aos ramos de todas as outras árvores das imediações. Era como se tivessem atirado uma pedra à tranquila sonolência do rio e provocado ondazinhas de cólera que alastravam por toda a floresta. Sam pisou a pequena fogueira e apagou as faúlhas. Mas Frodo, sem ter uma ideia clara dos motivos do seu procedimento, nem do que esperava alcançar, desatou a correr pelo carreiro e a gritar: Socorro, socorro, socorro! Parecia-lhe que mal conseguia ouvir o som da própria voz esganiçada, a qual era arrastada pelo vento salgueiro e abafada pelo clamor das folhas, assim que as palavras lhe saíam da boca. Sentia-se desesperado, perdido e sem ideias. De súbito parou. Ouvira uma resposta, ou pelo menos assim julgava, mas parecia vir de trás dele, do lado do carreiro que penetrava na floresta. Virou-se e escutou, e em breve dissiparam-lhe todas as dúvidas. Alguém cantava, uma voz profunda e alegre cantava, descuidada e feliz, mas sem fazer sentido. Trolaró alegre dó, pim plim pilho, pim plão, salta saltitão, dá no salgueiro, tom bom, alegre tom, tom bombadilho. Meio esperançosos e meio receosos de algum novo perigo, Frodo e Sam estavam imóveis. De súbito, depois de uma longa enfiada de palavras sem sentido, ou que assim pareciam, a voz subiu, alta e clara, e entoou a seguinte canção. Trolaró, vem alegre bela, bela alegre, meu amor. Leve vai o vento e o penugento e leve estorninho. No sopé do monte, a brilhar ao sol, esperando à porta a fria luz das estrelas. Lá está a minha linda senhora, filha do rio Mulher, mais esbelta do que a vara do salgueiro, mais clara do que a água. O velho tom bombadil de nenúfares carregado regressa aos saltos à casa. Ouve-lo cantar. Trolaró, vem alegre bela, bela alegre e alegre o. Goldberry, Goldberry, alegre, amarela, berry o. Pobre velho salgueiro homem, encolhe as raízes. Tom está com pressa, a noite segue-se ao dia, e Tom regressa à casa de nenúfares carregado. Trolaró, vem alegre bela, não me ouves cantar? Frodo e Sam continuaram imóveis, como que encantados. O vento esvaiu-se e as folhas voltaram a pender silenciosamente dos ramos hirtos. Ouviu-se outro jorro de palavras cantadas e, de repente, a saltar e a dançar pelo carreiro. Apareceu por cima dos juncos um velho chapéu amachucado, de copa alta e com uma comprida pena azul espetada na banda. Mais um salto e um pulo e surgiu à vista um homem. Ou assim parecia. De qualquer modo, era demasiado grande e pesado para ser um hobbit, embora talvez não fosse suficientemente alto para ser um dos membros da gente grande, apesar de não lhes ficar a dever nada no barulho que fazia ao avançar de grandes botas amarelas a cobrir-lhe as pernas grossas, investindo através da erva e dos juncos como uma vaca a descer para a água. Usava casaco azul e tinha longa barba castanha. Os seus olhos eram azuis e brilhantes, e o seu rosto vermelho como uma maçã madura, mas franzido em 1000 rugas de riso. Levava nas mãos, numa grande folha, como se fosse uma bandeja, um montinho de nenúfares brancos. Socorro! Gritaram Frodo e Sam, a correr para ele de mãos estendidas. Elá, tenham calma! Gritou o velho, levantando uma das mãos, e os 2 hobbits estacaram como se os tivesse imobilizado.
Agora digam-me, meus pequeninos, aonde iam a soprar como foles? Que se passa aqui, hein? Sabem que eu sou? Sou Tom Bombadil. Digam-me o que os apoquenta, andem. O Tom está cheio de pressa. Não a machuquem os meus nenúfares. Os meus amigos estão presos no salgueiro, gritou Frodo sem fôlego. O Sr. Merry está a ser apertado numa fenda, gritou também Sam. O quê? Exclamou Tom Bombadil e deu um salto no ar. O velho salgueiro homem? Não aconteceu nada pior do que isso, hein? Então o mal remedeia-se depressa. Sei a melodia que lhe calha. Ora o velho salgueiro homem, hein? Gelo-lhe a seiva, se não se comporta como deve ser. Canto até lhe arrancar as raízes. Canto com tal força que o vento lhe levará folha e ramo. Ora o velho salgueiro homem. Depositou cuidadosamente os nenúfares na relva e correu para a árvore. Viu os pés de Merry ainda de fora. O resto já fora chupado para dentro. Tom encostou a boca à fenda e começou a cantar em voz baixa. Frodo e Sam não lhe ouviam as palavras, mas não tiveram dúvidas de que Merry se animou, pois começou a espernear. Tom saltou para o lado, arrancou um ramo pendente e bateu com ele no tronco do salgueiro. Deixa-o sair, velho salgueiro homem, ordenou. Que se te encasquetou na cabeça? Não devias estar acordado. Come terra, escava fundo, bebe água, dorme. É Bombadil que fala. Agarrou nos pés de Merry e puxou-o para fora da fenda, que alargara subitamente. Ouviu-se um ranger, um rasgar, e a outra fenda abriu-se também, e Pippin saltou cá para fora, como se tivesse levado um pontapé. Depois, com um estalido forte, ambas as fendas voltaram a fechar-se. A árvore foi percorrida por um estremecimento das raízes à copa, e ficou tudo silencioso. Obrigado, agradeceram os hobbits, um após outro. Tom Bombadil desatou a rir. Muito bem, meus pequeninos, exclamou ao mesmo tempo que se inclinava para lhes poder ver a cara. Venham para casa comigo. A mesa está posta, com natas amarelas, favos de mel, pão branco e manteiga. Goldberry espera. Há tempo para fazer perguntas à volta da mesa do jantar. Sigam-me o mais depressa que puderem, sim? Pegou nos nenúfares e, depois de acenar com a mão num convite, partiu pelo carreiro a saltar e a dançar, para leste, sempre a cantar muito alto e sem sentido. Incapazes de falar, tão grandes eram a surpresa e o alívio, os hobbits seguiram-no o mais depressa que puderam, mas que não chegou. Tom não tardou a desaparecer à frente deles, e o som do seu cantar tornou-se mais fraco e distante. De súbito, voltaram a ouvir-lhe a voz, como se flutuasse na direção deles, num vibrante "Então?" Toca a saltar, amiguinhos, pelo Witwindle acima. Tom vai à frente para as velas acender. A ocidente afunda-se o sol e em breve de tatear tereis. Quando as sombras da noite descerem, a porta abrir-se-á, e nos vidros da janela luz amarela brilhará. Não temais o preto amieiro, não escuteis o velho salgueiro, não receeis raiz nem galho. Tom vai à frente. Trolaró, alegre dó, estaremos à vossa espera. Depois disso, os hobbits não ouviram mais nada. Quase imediatamente, o sol pareceu afundar-se nas árvores atrás deles. Recordaram a luz oblíqua do entardecer a cintilar no rio Brandevinho e as janelas da fiveleira, a começarem a iluminar-se com centenas de luzes. Projetavam-se neles grandes sombras. Troncos e ramos de árvores pendiam escuros e ameaçadores para o carreiro. Começaram a subir do rio névoas brancas, que se enrolavam sobre a superfície da água e se espalhavam à volta das raízes das árvores nas margens. Do próprio solo a seus pés subia um vapor sombrio, que se misturava com o crepúsculo que alastrava rapidamente. Tornou-se difícil seguir o carreiro e sentiram-se muito cansados, como se as suas pernas fossem de chumbo.
Soavam estranhos ruídos furtivos entre os arbustos e os juncos de ambos os lados do caminho, e se olhavam para cima, para o céu pálido, viam estranhos rostos disformes e nodosos que sobressaíam, escuros, do crepúsculo e pareciam rir sinistramente deles, dos barrancos altos e das orlas da floresta. Começaram a ter a sensação de que toda aquela região era irreal e que iam tropeçando através de um sonho ominoso que não conduzia a nenhum despertar. Quando sentiram os passos afrouxar antes de parar, notaram que o solo subia suavemente. A água começou a murmurar. Na escuridão, distinguiram o brilho branco da espuma, no ponto onde o rio se despenhava numa pequena queda de água. De súbito, as árvores acabaram e as névoas ficaram para trás. Saíram da floresta e deparou-se-lhes um vasto espaço de erva a subir à sua frente. O rio, agora pequeno e rápido, saltava alegremente ao encontro deles, cintilando aqui e ali a luz das estrelas que já brilhavam no céu. A erva que pisavam era macia e curta, como se tivesse sido cortada ou aparada. As folhas da floresta atrás deles também pareciam aparadas como para formar uma sebe. Agora viam perfeitamente o caminho à sua frente, bem tratado e ladeado de pedras. Subia aos zigue-zagues para o cimo de um cabeço relvoso, que a pálida noite estrelada acinzentava. Mais acima, noutra encosta, viram o piscar das luzes de uma casa. O carreiro voltou a descer e depois a subir por uma longa e suave vertente de turfa na direção da luz. De súbito, um largo feixe de luz amarela jorrou de uma porta que se abriu. Era a casa de Tom Bombadil, que estava à sua frente, depois de subirem e descerem no sopé do monte. Atrás dela, via-se uma lomba íngreme de terra cinzenta e árida, e, para além dela, os vultos negros das colinas das Antas pareciam mergulhar sorrateiramente na noite. Apressaram-se todos, hobbits e pôneis, libertos já de metade da fadiga e de metade dos temores. Trolaró, alegre dó, ecoou a canção para o saudar, e continuou. Trolaró, alegre dó, saltem meus queridinhos, hobbits, pôneis, todos, nós gostamos de festas. Vá, comece a alegria. Vá, cantemos juntos. Depois desceu como prata ao encontro deles, outra voz cristalina, tão jovem e tão antiga como a primavera, a lembrar o canto da água alegre a correr na noite, vinda de uma luminosa manhã nos montes. Vá, comece a canção. Vá, cantemos juntos. O sol e as estrelas, a lua e a névoa, a chuva e o tempo nublado. A luz na folha a despontar, o orvalho na pena, o vento no monte nu, as campainhas no urzal, os juncos na lagoa sombria, os nenúfares na água, o velho Tom Bombadil e a filha do rio. E com essa canção os hobbits chegaram ao limiar da porta e uma